Oi, gente! Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais rápido e mais uma dúvida que muitos de vocês votaram lá no Instagram para eu gravar sobre, que é como escolher o seu orientador. E se é possível ter essa percepção antes de definir a sua pesquisa, enfim. Então, vamos lá! Do you feel the vibe? Então, gente, vamos lá. Vou falar primeiramente da minha experiência, claro, porque é o que eu posso falar para vocês, né? Não posso falar das outras pessoas. E também dicas sobre isso. Bom, primeiramente, eu separei alguns pontos para falarmos aqui como principal, né? Então, o primeiro ponto, área em comum. Bom, vocês provavelmente sabem ou têm uma ideia do que vocês mais gostam de pesquisar ou desejam pesquisar. Então, por exemplo, não precisa. Muita gente me pergunta isso, na verdade. Sofia, eu preciso ter um projeto pronto. Eu preciso chegar com uma ideia super inovadora. Não, gente, nada disso. Você pode ter uma ideia bem ampla do que você gosta, ou de uma temática que você gosta. Por exemplo, no meu caso, né? Quando eu cheguei para falar com a minha atual orientadora, eu cheguei e falei assim: é, professora, gosto de. Gostaria de estudar reis e rainhas e, enfim, na Idade Média. E aí eu queria saber se seria possível fazer isso com a senhora, né? E aí ela me falou, bom, ela já é, né, bem sincera, é, tudo bem, Sofia, assim, reis e rainhas são bem amplos, né? A gente tem que delimitar melhor em que época, em que contexto, tudo isso. Mas aí no meu caso, ela foi bem direta no sentido de dizer assim: olha, você sabe ler em outros idiomas? E aí foi algo que eu pensei: eita, é verdade, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso. E aí eu falei pra ela: olha, eu queria estudar França. Ela falou: você fala francês? Eu falei: não. Sabe ler francês? Eu falei: também não. Então é algo um pouco inviável. Então foi daí que ela falou assim: você fala os idiomas? Eu falei: bom, sei um pouco de inglês e espanhol. Sou melhor no espanhol. Ela então, fechou, você vai estudar provavelmente Castela. E aí eu falei, tudo bem, né? Estou aberta a opções de pesquisa, enfim. E aí, no caso da minha amiga, né, a Letícia, que fala inglês muito melhor do que eu, sabe muito mais inglês, e aí ela foi estudar Inglaterra, né? Bom, e aí assim, a gente começou dessa forma, sabe? Uma conversa mais indireta, mas também isso no presencial, né? Antigo presencial, que a gente não está tendo no momento por causa da pandemia e tudo isso. Mas vocês podem entrar em contato com os professores por e-mail. Claro, de uma maneira sempre respeitosa, conversando, né, falando assim, eu tenho interesse em fazer isso. Assim, muita gente também não consegue fazer a iniciação científica, que eu vou falar no próximo vídeo para vocês, por falta de tempo, ou porque está no final do semestre, já próximo de se formar. Então, já procuram os professores em busca do TCC, né, de orientador de TCC. E aí, nesse caso, uma das nossas professoras até falou esse semestre que às vezes é complicado porque eles têm que ter essa vaga disponível. Então, às vezes você quer fazer uma pesquisa em uma área e não tem vaga. Então, é algo que você tem que realmente pensar um pouco antes, não deixar para cima da hora, porque senão fica complicado até para você e para o orientador que você queria ter tido. Bom, continuando. O segundo ponto, afinidade com seu orientador. Mas, Sofia, como é que eu vou ter afinidade com o orientador, orientadora, se eu acabei de entrar no curso ou se eu não conheço as outras matérias, eu ainda não tive aula com eles? Bom, esses são pontos, né, que vocês vão conhecendo aos poucos, mas uma dica importante, conversar com orientandos atuais dele ou dela, ou ex-orientandos, para você saber como é a forma de trabalho. Isso é muito essencial, porque muitos dos meus amigos reclamam, não só eles, mas eu também já reclamei, enfim, depende muito da pessoa. Então, existem orientadores que cobram muito mais, ficam no seu pé para você produzir, para você continuar a pesquisa, enfim. E outros que são muito mais livres, que deixam você tomar a iniciativa. No meu caso, eu preciso de uma cobrança extremamente rígida, porque senão eu não continuo. Ou eu continuo, mas daquele jeito, sabe? Muito devagar. Então, realmente é muito complicado. É uma questão de realmente de autonomia acadêmica. É algo que a gente vai adquirindo. E querendo ou não, é uma construção, não é algo que você já chega tendo, sabe? Possuindo, no caso. Tem pessoas que têm, mas assim,
A grande maioria realmente precisa desse empurrão, podemos dizer assim, né? Tipo, não, vai, olha, isso é um bom caminho, isso não é, você pode pensar sobre isso ou não, enfim. Depende muito do orientador, da área, enfim. Vocês têm que ficar atentos a isso, perguntar para as outras pessoas como foi, porque isso ajuda bastante. Eu sempre conversei muito com alguns veteranos sobre isso, o que me ajudava muito a ter percepções desses professores que eu ainda não tinha tido aula. Enfim, outro ponto que eu acho interessante, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Que muita gente também pensa assim, se eu iniciar uma. Se eu começar uma iniciação científica, eu tenho que seguir com aquela área o resto da minha vida? Aquilo ali vai ser a definição de tudo que eu vou fazer na minha vida? Não, não é bem assim. Assim como o TCC. Tem pessoas que fazem um TCC de um tema e no mestrado ou doutorado vão para outros totalmente diferentes. E no meu caso, também já me perguntaram isso. É possível fazer o PIBIC, né, o Programa de Iniciação Científica, no primeiro semestre do curso, assim que você entra? Então, gente, sim, é possível, mas calma lá que não é tão fácil. Por quê? Depende muito da quantidade de vagas, do orientador, do professor, né, que você escolher. E nem todos eles têm vagas disponíveis já para estudantes que entram. No meu caso, eu consegui no primeiro semestre, primeiro/segundo semestre, porque eu já cheguei na faculdade, né, após sair da escola, assim, logo em seguida, e eu gostava muito de gerar vagas, então eu fui conversar com um professor que era de Introdução a Estudo Histórico, Introdução aos Estudos Históricos, que é o primeiro semestre, e falei para ele que eu gostava muito de estudar era Vargas e literatura, então eu gostava muito de Graciliano Ramos, Vidas Secas, um livro que me marcou muito, até hoje marca. E eu fiz um pré-projeto, porque a área dele era justamente essa parte do Brasil republicano, e englobava a literatura. Então eu fiz esse projeto, foi muito bom, foi uma experiência muito diferente. Mas aí eu, né, ao longo do curso eu falei, não sei se é realmente isso que eu quero seguir. Então foi aí que, um tempo depois, eu fui para Idade Média, né, História Medieval, e eu estou aqui até hoje. Mas assim, isso significa que eu abandonei a outra área? Não necessariamente, não necessariamente, porque eu gosto muito do Brasil republicano, eu acho muito boa a história do Brasil, para estudar, obviamente, porque raiva a gente passa muito estudando a história do Brasil. Mas assim, outra questão que eu acho importante vocês terem em mente é que, assim, quando for escolher essas áreas comuns, pensar em muitos pontos, porque antes eu não pensei muito bem nisso. Por exemplo, em História do Brasil, a gente lê muito mais uma historiografia e a sua própria bibliografia brasileira, ou brasileira ou estrangeira, mas muito mais brasileira. Então, os textos são em português, é uma leitura que você faz mais rápida. É diferente do que a gente tem na história medieval, porque, obviamente, né, não preciso dizer, o espaço de tempo, que né, era Vargas e Idade Média, é um espaço muito longo. Então, na Idade Média, a gente trabalha muito mais com textos estrangeiros. Pouquíssimos são os textos de brasileiros que eu leio, então é uma produção muito mais em espanhol, em inglês. Tem produção em francês, mas eu também, como eu disse, eu não leio francês, infelizmente, ainda não, quem sabe um dia. Mas é uma produção realmente em peso em inglês. Então, também não pense que assim, eu sou muito ruim em inglês, então eu não posso ter Idade Média. Não, você pode se dedicar a estudar inglês, tanto que eu vivo na luta tentando estudar inglês, porque realmente eu acho muito difícil, mas eu gosto também de idiomas, então eu sempre tento, né, estudar um pouco mais, aprender outras palavras, mas é realmente uma construção, sabe? Não é algo que você vai falar assim, eu sei, ponto, acabou. É algo que realmente você vai adquirindo, essa capacidade. Então, assim, outra questão, né? As fontes, o contexto. No caso do Brasil, novamente, são trabalhos mais do século XX, muito mais, em peso do século XX, no caso da Era Vargas, né? E um pouquinho antes do século XX, mas grande maioria é século XX. Já na Idade Média, não. A gente realmente tem que separar muito bem o que for trabalhar, e não só isso, mas também pela falta de algumas fontes que temos, então nem sempre você vai conseguir as fontes que você mais quer, isso realmente é muito difícil. Dependendo da região, no caso da Espanha, tem muitas obras que não são digitalizadas, mas assim, hoje em dia, graças a Deus, tem muitas obras digitalizadas, então é o que você consegue encontrar também. Então, é um trabalho um tanto trabalhoso nessa questão, mas você consegue encontrar. E geralmente traduzidas, né? No caso,
pro espanhol, que é muito mais fácil de ler do que em latim, né? Não tem condições de ler várias crônicas em latim com esse tempo que temos do PROIC, enfim. Mas assim, é mais um desabafo, uma conversa com vocês. Qualquer coisa também pode deixar nos comentários, se tiverem alguma dúvida sobre essa questão de orientadora, enfim. Dúvidas sobre o curso também estamos aí, então, se quiserem comentar. É isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, como eu sempre digo, deixe nos comentários. E até a próxima. Tchau!